Ok? Certo. Muito bem. Então, vamos apresentar, né? Novamente, viu, pessoal? Qual é a ideia hoje? A ideia é só uma introdução ao microcontrolador PIC, tá certo? A arquitetura dele, né? Porque não deu tempo de a gente começar na outra aula, né? Normalmente, tá certo? Eu vou querer deixar, assim, a aula da terça-feira de forma síncrona e deixar a da sexta de forma assíncrona, para vocês trabalharem, pesquisarem e tal, dessa forma. Mas como assim eu não alcancei aquele conteúdo, aí por isso eu quis mostrar, tá certo, ele agora, né, nesse horário. Mas vai ser uma apresentação rápida, espero que com 1 hora a gente consiga aí fechar tudo, tá certo? Então, olha, só relembrando a nossa aula passada, né, a gente viu alguns conceitos básicos, não é verdade? Né? Então, eu vou só mostrar aqui umas duas transparências, né? Falando sobre a arquitetura de um microcontrolador, né? Aí a gente... Vocês estão conseguindo ver, pessoal? Sim. Tudo tranquilo? Estão conseguindo ver? Ótimo. Então, na aula passada, né, de conceitos básicos, nós vimos esse slide aí que mostra uma arquitetura genérica do microcontrolador. E nós falamos que o microcontrolador, ele encapsula, ele embarca vários componentes, né? Então, é por isso que ele é chamado de um computador em um único chip, certo? Porque dentro do chip você tem unidade central de processamento, você tem memória, e você tem também recursos de entrada e saída e barramentos específicos para ligar todos esses blocos, tá? Desculpa. Então, temos todos esses blocos aí unidos, integrados dentro de um único circuito integrado. Essa é a grande característica de um microcontrolador, né? O microprocessador tem os mesmos componentes, tá certo? Só que muitos deles estão externos ao chip. Então, normalmente, toda a hierarquia de memória é fora do chip, não está integrada, né? Os recursos de entrada e saída também estão fora do chip, certo? Mas tanto um quanto o outro, tanto o microprocessador quanto o microcontrolador, apresentam aí os mesmos recursos. CPU, memória e dispositivos de entrada e saída, né? Aí vocês podem ver vários dispositivos de entrada e saída, né? Vocês podem ver conversor analógico para digital, conversores digital para analógico, gerador de tensão de referência, não é isso? Vocês podem ver aqui um PWM, né? Você pode ver aqui uma comunicação I2C, USART, né? Um gerador de clock, timers, ou seja, temporizadores, contadores, portes paralelos, né, para fazer a comunicação externa, né? Então, tudo isso aí está à disposição, viu, pessoal? Então, essa é a grande característica do microcontrolador. Vamos seguir aqui com outra coisa importante, né? Nós vimos que todos os microprocessadores têm instruções, não é isso? Todos os microprocessadores têm um conjunto de instruções, né? Você programar o microprocessador, o microcontrolador, é escrever código com essas instruções, né? Então, tem vários tipos de instruções, movimentação de dados, aritmética, lógica, desvio no programa e por aí vai, tá certo? Muito bem, pessoal. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos agora passar para outra, né? Outra apresentação, ok? Vamos lá. Todos estão vendo aí, microcontroladores PIC. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Tranquilo, professor. Tranquilo? Tranquilo. Ótimo. Vocês estão me vendo agora ou estão vendo a apresentação? A apresentação. Ok. Apresentação. Apresentação. Tranquilo. Pronto, pessoal. Então, o que é que a gente vai ver? Aí, viu? Pronto. Então, gente,
Qual é o objetivo dessa apresentação? É fazer justamente a introdução, né, do microcontrolador PIC, que é uma arquitetura assim, muito utilizada para projetos com microcontroladores, microprocessadores e sistemas embarcados. É uma das mais utilizadas no mundo, né? Não é nenhuma novidade, né? Os microcontroladores PIC existem de vários tipos, já são utilizados há bastante tempo, certo? Então, qual é a nossa agenda aí? O que é que a gente vai mostrar, né? Primeiro, a gente vai falar sobre características da arquitetura, né? Arquitetura Harvard de Von Neumann. Isso é um tópico que se vê muito em organização de computadores, organização e arquitetura de computadores, tá certo? Vocês devem ver isso com a professora Daniele, né? Aqui a gente só faz uma citação para diferenciar os microcontroladores, tá certo? Os microcontroladores que a gente vai estudar, o PIC, né? Vamos ver as características e a família de microcontroladores, né? Vocês vão ver que existem vários tipos de chip, né, de microcontroladores PIC. A gente vai focar em cima de um, que é o 16F628, que é o mais simples. Se a gente tivesse lá no laboratório com as plaquinhas da gente de teste, né, de prototipagem lá, a gente ia ver a série 18, né, que é um chip com maior robustez, né? Mas, como a gente está aqui só, nós vamos ver aí a arquitetura e pinagem e vamos ver aí um pouquinho, vamos ver se a gente chega aí mostrando um pouquinho do conjunto de instruções. A gente vai ver para valer esse conjunto de instruções na próxima aula, tá certo? Muito bem, pessoal. Então, aqui, nossa próxima transparência é justamente sobre a diferença entre as propostas de arquitetura Harvard e Von Neumann. O que quer dizer isso? Como eu falei antes para vocês, isso aí é um tópico que é mais estudado em organização e arquitetura de computadores. Ela mostra, essencialmente, como as memórias e os dispositivos de entrada e saída podem se conectar com a CPU, certo? Então, nós temos, essencialmente, duas propostas, né? Temos a proposta chamada de Princeton, da Universidade de Princeton, que é chamada Von Neumann, né? Porque foi esse grande cientista que propôs inicialmente na década de 50, né? E temos a proposta, né, Harvard, ok? Em que você tem outro tipo de ligação. Qual é a diferença, essencialmente, entre um e outro, né? Na arquitetura Von Neumann, você tem uma CPU que acessa uma memória de dados e de código de programa, tá certo? Então, o seu programa está armazenado nessa memória e nessa mesma memória você também tem os dados que vão ser utilizados para fazer processamento, né? Então, dados e códigos são tipos de informação diferentes, mas que a CPU tem que acessar um e outro. A execução de um programa significa que ele vai buscar o código, tá certo? O programa, né? E vai executando a cada instrução, né? Nesse modelo daí, é um modelo mais robusto em termos de guardar dados e código num único espaço de memória, tá certo? Foi o primeiro modelo utilizado em computadores, em microcomputadores, tá certo? Ainda hoje se utiliza um pouco disso, tá? Mas você repara que, por ser duas informações diferentes, ou a CPU acessa o código, o programa, ou acessa os dados. Isso porque ele tem um único espaço, né? E é acessado por um único barramento que serve tanto para código quanto para dados, né? Vocês conseguem ver a minha setinha aí, do mouse balançando, apontando? Sim, professor. Pronto, ótimo. Então, tá vendo esse barramentozinho aqui? Ele é um único barramento para acessar dois tipos de informações distintas aqui. O que é que isso causa? Um efeito chamado gargalo operacional, certo? Ou seja, ele não consegue buscar um código e gravar o resultado de um processamento, por exemplo, do mesmo ciclo de máquina, no mesmo tempo, ok? Então, esse compartilhamento acontece esse gargalo operacional. E, normalmente, as CPUs que trabalham dessa forma são do tipo CISC,
Ou seja, são CPUs que têm muitas instruções e instruções distintas entre si, tá certo? Já no modelo Harvard, né, você tem espaços de memória separados, né? Memória de programa e memória de dados. E a CPU intercala entre os dois. Ele tem dois barramentos distintos para acessar memória de programa e memória de dados, ok? O que é que isso significa? Que ele pode estar buscando um código aqui, um programa, né? Uma instrução em particular, mas ao mesmo tempo pode já estar guardando o resultado da instrução anterior. Está entendendo? Então, isso faz com que haja uma melhor taxa de uso de barramentos, ok? Os espaços de memória são separados e você tem uma melhor taxa de uso de barramentos, né? Normalmente, as CPUs que trabalham dessa forma são do tipo RISC, ou seja, com um conjunto de instruções reduzido, né? Eu perguntaria para vocês, ó, o que é que vocês acham que hoje em dia a maioria dos microcontroladores utilizam? Vocês acham que é mais Van Neumann ou Harvard? O que é que vocês acham? Eu acho que seria Harvard. Pessoal, Eu também acho. a grande maioria das propostas hoje em dia de microcontroladores é Harvard, ok? De fato, essa arquitetura vem já de alguns anos, tá certo? Se colocando como a que traz melhor desempenho e vantagem, tá certo? Para a implementação dos microcontroladores. Por quê? Porque tem essa questão do acesso a duas memórias distintas, não é isso? E o desempenho melhora bastante, né? Então, para quem gosta de estudar muito desempenho de arquitetura, saibam que a maioria dos microcontroladores hoje está tudo utilizando Harvard, tá certo? Um parêntese. Já ouviram falar, claro, do 8051, não é isso? O 8051, ele é uma coisa estranha porque ele tem dois espaços de memória separados. Tem o de dados e tem o de código. Mas ele só tem um barramento para acessar um ou outro. Então, na prática, ele trabalha muito parecido com uma arquitetura Van Neumann, porque ele tem um gargalo operacional, certo? Embora ele tenha dois espaços de memória separados, né? Mas vamos seguir em frente, né? Então, pessoal, o nosso microcontrolador PIC, ele vai trabalhar, né? Ele é um processador RISC, né? De arquitetura Harvard, ok? Muito bem. Quais as grandes características da arquitetura PIC, né? Então, arquitetura Harvard e pipeline de instruções. O que quer dizer isso? O pipeline do PIC é o seguinte, ele está buscando uma instrução nova e a anterior ele já acabou de processar e está guardando os dados na memória de dados ao mesmo tempo, né? Então, esse pipeline permite isso daí. Mais na frente a gente vê isso. Todos os comandos são numa palavra binária única, chamada single word, né? Ou seja, todos os comandos são codificados com uma única palavra binária, né? E todas essas instruções têm mais de 8 bits, né? Por isso que é dito que instruções em long word, né? Porque ela tem mais de 8 bits, ok? Existe um conjunto de registradores, né? Que a gente chama aí de file registers, por isso traduzindo arquivo de registradores, mas nada mais é do que um conjunto de registradores, né? O set de instruções é ortogonal, né? Vamos comentar isso mais na frente. E o processador PIC é RISC e faz decodificação de instrução por hardware e não por microprograma, né? Que é uma forma de compreensão das instruções muito mais eficiente, tá? Muito bem. Falei que o conjunto de instruções é ortogonal. O que quer dizer um conjunto de instruções ortogonal? É um conjunto de instruções onde todas as instruções são para todos os recursos, todos os registradores do microcontrolador. Eu vou dar um exemplo aqui. Está ligado aí no 8051? O 8051 microcontrolador, por exemplo, que tem instruções que só funciona para um registrador dele, para o acumulador, né? Isso não ocorre no PIC, porque todas as instruções são para todos os registradores, não são para registradores específicos, tá certo?
a gente vai ver que o PIC ele tem um registrador que é muito demandado, é chamado de registrador W, né? No PIC tem esse registrador chamado W. W vem de work, ou seja, de trabalho, tá certo? É porque esse registrador vai trabalhar muito mesmo, porque todas as operações vão passar por ele. Mas o set de instrução é ortogonal, porque você pode escolher. Ah, eu boto o resultado no W ou vou botar o resultado de qualquer outro registrador, certo? Muito bem, pessoal. Aqui é o path, né? Ou seja, o caminho em que você encontra os vários tipos de microcontroladores, tá certo? Você tem uma série mais básica, né? Que é aqui a PIC-10, PIC-12, né? E tem a mais avançada, a mais complexa, que é aqui o PIC-32, que trabalha com 32 bits, né? Veja, gente, a gente vai trabalhar aqui no nosso curso com um microcontrolador PIC de 8 bits, que é da série PIC-16. É o 16F628A, né? Então, o nosso chip que a gente vai brincar com ele está aqui, ó, nessa série PIC-16, tá certo? E, claro que com o aumento aqui do patch, esse caminho, a performance vai aumentando muito, né? À medida que você vai avançando para cá, né? Mas vamos trabalhar com esse microcontrolador daqui, porque ele tem muitos recursos. E, gente, a arquitetura básica do PIC é praticamente a mesma, tá certo? Para todos da série. Praticamente a mesma. Muda muito pouca coisa. Tá? Muito bem. Essa instrução, desculpa, essa transparência aí mostra um comparativo de instruções, né? Enquanto o PIC, ele tem uma instrução, por exemplo, de mover dados, né? Com uma palavra só, uma palavra que codifica em 12 bits, né? A mesma instrução do 8051 vai tomar 2 bytes, tá certo? Essa transparência é muito em termos de propaganda do fabricante, tá? Ele está querendo dizer o seguinte: se você comparar o meu chip com o 8051, você vai ver que eu gasto menos código, né? Menos linha de código. Por quê? Porque minhas instruções todas são em uma única palavra, né? Uma única palavra de bits. Enquanto no 8051 você pode ter instruções com 1, 2, 3, né? Mas isso depende muito também do compilador. O tamanho do código gerado no final depende muito do compilador, tá certo? Né? Vamos lá, né? Algumas das características do PIC 16F628, né? Aí, gente, eu vou dar um break, tá certo? Vou interromper aqui o compartilhamento, né? Por quê? É fundamental quando você está estudando microcontrolador, tá certo? Que você se atente a um documento importante chamado datasheet, né? Todo mundo sabe o que é um datasheet? Folha de dados do chip, não é isso? É um documento oficial do fabricante que fala todas as características elétricas e funcionais dele, tá certo? Então, lá no nosso grupo de discussão no Drive, tem o datasheet do 16F628, tá? E eu vou compartilhar com vocês agora, tá certo? Deixa eu compartilhar aqui um pouquinho o nosso datasheet, tá certo? Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, deixa eu abrir o arquivo aqui, tá? Deixa eu abrir o arquivo. Tá aqui. Ok. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Olha, pessoal, esse router aqui tá me torturando, viu? Me desculpe aí se vocês estiverem escutando barulhinho, mas o bicho fica apertando meu braço aqui que eu não consigo nem, ó. Tô parecendo um robô aqui, viu? Mas vamos embora. Isso é exame de rotina, né? Então, vamos apresentar aqui uma janela, tá certo? E vamos ver aqui, ó. Estão vendo aí o datasheet do chip, pessoal? Estão conseguindo ver? Sim, professor.
Sim, sim. Que ótimo. Olha, então veja bem. Isso é o datasheet, né? Folha de dados do PIC16F628A, né? Então, aqui ele tem aí um disclaimer e tal, aí aqui ele começa a descrever o chip, né? Então, pessoal, essa aí é uma leitura obrigatória para quem está trabalhando com microcontrolador, tá certo? Então, tem aqui as instruções, tem aqui as principais características, tá certo? Ó, do chip, né? Ele dizendo aqui que é uma CPU RISC, tá vendo, gente? É uma CPU RISC, né? Poucas instruções, né? Que trabalha de DC até 20 MHz, né? Nas brincadeiras que a gente faz aqui, a gente trabalha muito na faixa de 4 MHz. Tem capacidade de interrupção, tem profundidade de pilha de 8 níveis, tá certo? Todas as instruções em single cycle, tá certo? Ou seja, toma apenas 4 pulsos de clock, né? Exceto desvios leva mais tempo, né? E aqui tem toda a parte do hardware dele, tá vendo? Ele tem o quê? Ele tem, por exemplo, aqui uma coisa muito importante, né? Osciladores internos, tá certo? Pode ser interno, pode ser externo, né? Tem um chamado wake up, tá certo? Wake up, assim, para programar no porto B, ou seja, se você modifica algum estado nos bits do porto B, ele é ativado novamente, tá certo? Proteção de código, né? Tem 16 pinos de I/O, ou seja, 2 portos paralelos, tá certo? Comparador analógico, um timer de 8 bits, tá certo? Um timer de 16 bits, outro timer, são 3 timers, timer 0, timer 1 e timer 2, tá certo? Tem um PWM de 16 bits, tá certo? Tem uma USART. Então, assim, é um chip pequenininho, mas tem coisa pra caramba, gente. Olha, isso daqui, você, se for construir algum controle, alguma coisa assim, você tem muita coisa aqui. E é baratinho comprar esse chip, tá certo? Ok? Então, deem uma olhada nesse datasheet, porque é importante vocês compreenderem isso, essas características, tá certo? Deixa eu voltar aqui para. Vamos voltar agora para a nossa apresentação. Tudo bem aí, pessoal? Tudo Sim, bem. professor. Ok. Tranquilo, professor. Pronto. Vamos voltar a apresentar agora o PowerPoint, certo? Cadê meu PowerPoint? Cadê? Deixa eu colocar agora. Pronto. Então, gente, essas características aqui, ó, tá certo? Essas características. Vou tirar uma janelinha aqui. 3 timers, timer 0, 1 e 2. 2 comparadores analógicos, né? PWM, USART, né? 10 fontes de interrupção, 16 pinos de I/O divididos em porte A e porte B, tá certo? Tudo isso daqui são recursos que você encontra no chip e que estão descritos lá, tá certo? Estão descritos lá no datasheet, tá certo? Muito bem. Pessoal, a gente vai ter uma lista sobre as características do PIC, viu? Não é para hoje não, mas vai ser para terça-feira, tá? Muito bem. Pessoal, essa é a arquitetura interna do chip. Desculpa. Essa é a arquitetura interna do chip, tá certo? Que você encontra lá no datasheet, tá certo? Você veja, ele tem 2 portos paralelos, porte A e porte B. Isso aqui são 8 pinos para o porte A, 8 pinos para o porte B. Então, fazendo aqui 16 pinos de I/O que você programa como entrada e saída, né? Qual é a analogia que ele faz nisso? Deixa eu comparar com uma coisa que eu acho que alguns de vocês devem conhecer. Quem já trabalha aí, quem já trabalha com Arduino? Quem já trabalha com Arduino aí? Antes de vocês.
Ninguém? Oh, que pena. Vamos começar a trabalhar agora no nosso curso, tá certo? Bom, eu quis dar esse exemplo porque o Arduino ele tem vários pinos de entrada e saída na plaquinha dele, né? Você pegar o Arduino Uno, tem lá 16, né? 16 não, tem 14 pinos de I/O, né? E esses pinos de I/O vão diretamente para o chip, né? Pino do chip. É muito semelhante ao que você tem aqui, né? Esses 16 pinos aqui do microcontrolador, tá certo? Muito bem. Então, só foi uma analogia que eu quis fazer. Vamos seguir em frente, né? Olha aí o chip, minha gente. Um chip é um circuito integrado de 18 pinos, certo? É um circuito integrado de 18 pinos, né? Esse aí é um dual inline, tá certo? E aqui a gente tem, por exemplo, ó, tá vendo essas linhas aqui em vermelho? São linhas de entrada e saída, 1, 2, 3, 4, do porte A. E essas linhas são batizadas, né? Olha aqui, essas vermelhinhas aqui, ó, né? RA0, RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6 e RA7, tá? Então, aqui nós temos os pinos do porte A, né? Nesses pinos aqui, você faz o que quer, gente. Você liga uma chave, você liga um relé, você liga uma lâmpada, um LED, você liga um motor, você liga o detonador de uma bomba atômica, você faz o que você quiser, tá certo? Do micro ao macro, você pode comandar por essas linhas aqui. E você tem comandos, tem instruções que manipulam diretamente esses pinos aí, certo? Ou seja, você consegue setar o bit, apagar o bit de um portezinho daquele. Pode ler o estado também, tá certo? Por exemplo, eu posso ligar ali no RA0 um relézinho, certo? Eu ligo e desligo o relé. Mas o relé vai estar ligado o quê? Vai estar ligado a um motor, tá certo? Para ligar aí alguma coisa, né? Pode estar ligado a um grupo gerador, pode estar ligado a um contactor, tá certo? Algum sistema de potência aí. Então, isso é facilmente colocado, é factível, tranquilo, tá bom? Muito bem. Em azul, nós temos os pinos do porte B, né? RB0, RB1, RB2, RB3, né? RB4, B5, B6 e B7, né? Temos pino de alimentação, VSS, VDD, é isso? Então, esse é um circuito integrado, né? Microcontrolador do PIC16F628, tá certo? Aqui, gente, ó, tá vendo isso aqui, ó? É a repetição da figura anterior. Adivinha de onde eu tirei essa figura aqui? Adivinha de onde? Sabe de onde eu tirei essa figura? Do datasheet, gente, né? Essa figurazinha aqui, ó, eu tirei do datasheet. Ele está explicando cada pino aqui, né? Que aqui é entrada. Vocês podem perceber que muitos dos pinos ele tem função duplicada, né? Ele tem uma função duplicada. Então, por exemplo, ele pode ser, por exemplo, o pino RA0, né? Ele é um pino de I/O, mas também pode trabalhar, se você quiser, tá certo? Com uma entrada analógica aqui, ó, analógica 0, tá certo? Ok? O pino RA6 é um pino de I/O, mas também, se você quiser, pode ser saída de clock, para você sincronizar o seu clock com outros dispositivos externos, tá certo? Ok? Então, isso aqui é uma descrição dos pinos do microcontrolador. Ó, pessoal, a gente vai fazer código manipulando esses pinos, tá certo? Agora é só uma apresentação para você ir conhecendo. Mas a gente vai começar a escrever uns códigozinhos e, por exemplo, qual é o programa que é o Hello World de microcontrolador? Quem é que sabe? Qual é o Hello World? Sabe qual é, gente? Acender e apagar um LED, certo? É o Hello World para qualquer microcontrolador. No Arduino é desse jeito, no Raspberry é desse jeito, né? No PIC também é. Você vai ligar um LEDzinho com um resistor, vai fazer um código para ele ficar, ó, acendendo e apagando, beleza? A gente vai fazer isso especificando os pinos, tá certo? A gente vai ler pino também, também isso tudo aí, tá? Muito bem. Vamos em frente, né? Como é que você vai fazer seu código, né? Essencialmente, você pode programar em linguagem Assembly ou linguagem C, certo? Se você trabalhar com Assembly, tá certo, gente? Você vai
usar um tradutor para a linguagem do microcontrolador, para aquelas palavras binárias, que é chamada de montador, ou seja, assembler, né? E linkador também. Esse link quer dizer que você pode ter vários códigos de assembly e ligar tudinho, tá bom? Então, você pode programar em assembly e nós vamos fazer programas bem simples em assembly, tá certo? Programar em assembly é bom? Eu acho arretado, eu acho ótimo, tá certo? É cada código bonito danado. Mas não é prático, eu confesso a vocês, tá certo? O melhor é programar em C, né? Você, com uma linha em C, corresponde a umas 5, 6 de assembly. E assembly você tem que conhecer dentro o chip, os recursos, para você ver o que vai manipular lá dentro, né? Então, requer um nível de conhecimento muito grande. É muito legal, tá certo? Eu vou até recomendar umas aulinhas aí no YouTube, tá certo? De um pessoal aí que acho que vocês já ouviram falar, né? Mas que ensina bem essa parte de programação também. Mas vamos em frente. Como eu estava dizendo para vocês, você pode programar em Assembly ou pode programar em C, né? C é melhor de programar. Por exemplo, eu quero fazer um código aqui com o microcontrolador que leia o meu sensor de temperatura e mostre a temperatura no display, certo? Ok. Você vai ter que construir no Assembly praticamente tudo do zero. Como interfacear o display, como ler o sensor, como tratar a informação que está chegando no sensor. Quando você programa em C, algum anjo, alguém criou essas bibliotecas para você, tá certo? Então já tem uma linha de comando toda em C que você lê o que está no sensor. E já tem uma linha de comando em C que já manipula o display, já pega aquela informação e escreve. Então, rapaz, o teu código fica muito pequenininho, porque você já tem as bibliotecas prontas, tá entendendo? Ok? Gente, Arduino, ESP32, tá certo? Esses caras, certo? Porque alguém já escreveu essas bibliotecas, tá entendendo? E tem uma cacetada de dispositivos que você pode ligar. Então, fica muito fácil programar, você não precisa partir do zero. É fundamental, então, essas bibliotecas, né? Então, sabe o que eu digo, gente? Sabe o que eu digo? Para aprender microcontrolador, comece programando em Assembly, tá? Para produzir com microcontrolador, você tem que fazer com linguagem C. Tudo bem? Tudo bem até aí, pessoal? Tudo, professor. Tudo ok, professor. Tudo certo. Tranquilo. Vejam, gente, essa aula inicial, essa parte aí inicial, eu sei que ela é meio chata, ela é muito teórica, tá certo? Mas é só um apanhado para vocês conhecerem um pouco a teoria e depois praticar um pouquinho na programação. Depois fica melhor, a gente vai interagir melhor. Eu mostrando o código e vocês executando aí. Tudo bem? Tá certo? Tudo bem, o professor, você pode repetir quais são os programas para a gente instalar prioritariamente? Você falou que são 2, né? Isso. O MPLAB, tá certo? E o MicroC. Todos os dois têm o link lá na apresentação, aula 0. Ok? E eu também botei no mural, né? Eu botei lá no mural. Deixa eu ver aqui. Eu botei lá no mural. Deixa eu carregar aqui. Vocês podem ver aí no mural, tá certo, gente? Aí tem lá microprocessadores, né? Achei Aí aqui, é o tem, Micro, ForPic e o MPLab, né? isso, microe.com, tá certo? MicroC ForPic e o MPLab. Instale logo esses dois aí, tá bom? Certo? A gente vai precisar deles. Vamos à próxima transparência, né? Olha que figura linda, tá certo? Esse desenho é tão antigo, gente, né? Mas eu prefiro esse desenho do que aquele desenho lá do datasheet. Né? Aí eu estou mostrando, gente, eu estou mostrando a arquitetura de um microcontrolador da série PIC16, ok? Quem é que lembra aí? Quem é que lembra? Vamos ver agora, tá certo? Quem é que lembra quais são os blocos fundamentais que você vai encontrar no microprocessador, no microcontrolador? Quem é que lembra? Diz aí. Pula.
Unidade lógica aritmética. Olha aqui uma. Estão vendo aqui Registradores. a setinha, né? Passando unidade lógica aritmética. O que mais, gente? Registradores. Registradores, né? Então, nós vamos ter que ter registradores aqui, ó. File registers, olha aqui. Ele está ligado à RAM, tá certo? Na RAM, você tem os registradores, certo? Ok? O que mais que tem que ter? Tem que ter uma unidade de controle, né, gente? Tá aqui, ó, unidade de controle, ó. Decodificação de instrução e controle, tá aqui, certo? Então, esses elementos aqui você vai encontrar sempre em qualquer microprocessador, qualquer microcontrolador. Aqui, especificamente, no PIC16, né? Ok? Essa arquitetura, dá para ver se ela é Harvard ou Von Neumann? Dá para você distinguir? Qual é a característica da arquitetura Harvard, gente? As memórias são o quê? Separadas, não é isso? Na arquitetura Harvard, né, as memórias são separadas. O acesso é feito de maneira separada. Vamos ver duas memórias aqui. Ó. Olha uma memória aqui, memória flash. Todo mundo sabe o que é uma memória flash? Não? A memória flash é uma memória do tipo ROM, que você programa, fica lá guardado o conteúdo mesmo sem energia, tá certo? E também é apagada rapidamente. Daí o nome flash. Ok? Certo? Professor, é como se fosse uma E2 Pro mais rápida, né? Exatamente. Muito boa observação. Exatamente. A E2PROM também é uma memória ROM que você escreve, tá certo? E lê. E ela guarda o conteúdo lá quando você desliga a memória. Né? Só que a E2PROM, meu amigo, é muito lenta, é muito devagar. Tá entendendo? Então, você usa essa memória flash aí, que esse flash dele de velocidade é mais no sentido de apagar do que efetivamente gravar, tá certo? Mas ela é a memória padrão dos microcontroladores para você colocar memória de programa, botar seu código. Então, quando você escrever seu código, compilar e ter o arquivo executável, é aqui que você vai gravar usando uma ferramenta de gravação. Seu código vai estar aqui. No momento que você der o reset no microcontrolador, ele vai começar a acessar essa memória aqui. Tá bom? Ok? Perceba que o acesso a essa memória é por esse barramento amarelinho aqui. Tá vendo, gente? Tá vendo? Aí você tem uma RAM aqui, ó. Né? O acesso à RAM é por onde? Né? Você tem aqui ó, outro barramento verdinho aqui, ó. Certo? Então, o acesso à flash é por um barramento amarelinho e o acesso à RAM é por esse outro verdinho aqui, ó. Certo? Os dados circulam aqui. O código, ele sai por aqui, pelo amarelinho aqui. Ou seja, são duas memórias separadas. Isso caracteriza uma arquitetura Harvard, ok? Harvard porque ela tem a CPU ligado à memória de programa e a memória RAM em espaços de memória separados, acessos independentes, né? Na hora que ele pega uma instrução aqui, ó, que ele vai entender o que tem que fazer, ele processa essa instrução e o resultado vai gravar na RAM, se for para gravar. Enquanto ele está gravando na RAM, outro endereço é gerado aqui na flash que vai pegar o próximo código. Então, ao mesmo tempo, você vai ter código sendo buscado e a RAM sendo acessado, porque os barramentos são separados e distintos, proporcionando, então, assim, uma operação em pipeline, né? O pipeline no PIC é de 2 estágios, certo? Outra coisa interessante aqui, ó, vários recursos. Os periféricos, ó, é só você colocar periféricos aqui, certo? À medida que você vai caminhando naquele PET, né, dos microcontroladores, naquele gráfico, o chip vai ficando mais complexo, você vai botando mais periféricos aqui, vai aumentando a memória, tá certo? Então, aqui você tem os portos de I/O, ó, esse aqui, esses pinos aqui, os pinos de I/O,
Então, tudo isso aqui, gente, são a comunicação do chip com o meio exterior. No 16F628, nós só temos 2 portos, A e B. Ok? Mas tem chip aí na série 18, por exemplo, né? Na plaquinha que a gente tem lá no laboratório, no LIP7. Tem chip lá na plaquinha que tem 4 portos paralelos. Certo? Vamos seguir em frente. Né? Quais são as memórias suportadas pelo microcontrolador? É uma memória EEPROM, certo? Ou EDOSPROM, como queiram. Tem a memória SRAM, tá certo? Tem a memória de dados, né? Pode ter EEPROM paralelo também, ou serial. Tem OTP EEPROM e tem memória flash. O que é que você encontra mais comumente, viu, gente? Mais comumente. A memória flash, para o código. A memória RAM para os dados. A memória EEPROM para dados que você tem que guardar permanentemente. Tá certo? Ok? Perguntinha. Qual vocês acham que é a maior capacidade de memória do microcontrolador? É da flash ou da SRAM? O que é que vocês me diriam? E por quê? Hein, pessoal? A maior capacidade, professor? Sim, quem guarda mais informação? A flash ou a RAM? O que é que vocês acham? Acredito que é a flash. Sim, e por quê? Porque ela não apaga automático. Na verdade, tem a ver com a utilização, né? A gente não falou na primeira aula que esses chips são muito utilizados para sistemas embarcados, não é isso? Né? E Sim. a gente não falou que sistemas embarcados são dedicados normalmente a um tipo único de computação, a um propósito único, não é assim? Né? Ou seja, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que você precisa de memória de código para uma única aplicação, né? E você precisa pouca área de RAM, né? A área de RAM que é utilizada aí é muito utilizada para guardar variáveis, para guardar variáveis que você cria no programa. Tá entendendo? E as variáveis, normalmente, são muito menos utilizadas do que a quantidade de código que você escreve. Então, você precisa ter mais memória, né? Flash, né? Memória de programa, do que memória RAM. Né? Quando você começa um programa em C, você não declara algumas variáveis? Não é isso mesmo? Sim, sim. Não é verdade? Inteiro A igual a 10, ponto e vírgula. Flutuante B, float B igual a 15. Né? Aí você vai declarando algumas variáveis assim. Essas variáveis vão ser guardadas na RAM. Né? Agora, o código do programa, quando for compilado, vai ser gravado na flash. Então, você precisa muito mais de flash do que de EEPROM. Entenderam? Então, isso acontece em quase todo microcontrolador. Né? Aqui, gente, eu tenho uma figura que mostra a execução de instrução do pipeline. Né? Qual é a ideia? Se vocês pegarem aquela aula 1 de conceitos básicos, vão ver quais são as etapas de execução de uma instrução. Né? Busca da instrução, depois decodificação, depois execução e depois guarda dos resultados. Né? Cada instrução, gente, do microcontrolador PIC, né, ela cabe nesse espaço aqui, ó, tá vendo? Tá vendo a setinha andando, gente? Estão vendo? Uhum. Esse espaço tem quantos pulsos de clock? 1, 2, 3, 4, não é isso? 1, 2, 3, 4. O que é que significa isso? Que uma instrução no PIC gasta 4 pulsos de clock dele. Certo? Gasta 4 pulsos de clock. A próxima instrução vai gastar quanto? 1, 2, 3, 4. A próxima instrução vai gastar quanto? 1, 2, 3, 4. Todas as instruções desse microcontrolador gastam o mesmo tempo. 1, 2, 3, 4 pulsos de clock. Certo? O interessante é o seguinte, ó,
Nesses 4 pulsos de clock, ele busca uma instrução. Ó. Fetch, em inglês, quer dizer busca, né? Busca a instrução e está executando aqui também a anterior, né? Esse PC aqui, viu, gente? Esse PC é um endereçador da memória flash. Vamos botar algumas transparências aqui, ó. Tá vendo esse program count aqui, pessoal? Tá vendo? Aqui, ó. Ele é o nosso PC. É ele que endereça a nossa memória. Ok? Voltando lá para o pipeline, o que é que a gente tem? A gente tem que esse endereçamento aqui do PC, ele está buscando uma instrução e a anterior, a PC-1, está sendo executada. Né? Ou seja, ele está fazendo uma busca e uma execução ao mesmo tempo. Na próxima instrução, o que ele faz? Essa que ele buscou, PC, está sendo executada. Está vendo? Ó? Aqui ele buscou, né? É isso? Aqui no próximo ciclo ele está executando. E está buscando a seguinte, PC mais 1. Né? No ciclo de máquina seguinte, o que é que vai acontecer? Ele vai executar agora PC mais 1 e vai buscar a seguinte, PC mais 2. Ou seja, a cada ciclo de máquina, que corresponde a 4 pulsos de clock, ele está buscando uma nova e executando a anterior. Buscando uma nova e executando a anterior. Buscando a nova e executando a anterior. Entenderam, gente? Compreenderam isso aí, pessoal? Sim, professor. Sim, professor. Isso aí é que a gente chama de pipeline de 2 estágios. Porque no mesmo intervalo de tempo ele está buscando e executando. Né? Se você pegar o Core i7, que você usa no seu PC, no seu notebook, ele faz muito mais coisas do que buscar e executar durante um ciclo de instrução. O processador é bem mais complexo. Tá certo? Aqui no nosso PIC, ele só faz 2 atividades ao mesmo tempo por cada ciclo de máquina. Ele busca e executa, só isso. Busca uma instrução, executa a anterior. Busca uma nova, executa a anterior. Busca uma nova, executa a anterior. Tá certo? Isso a gente pode ver aqui de uma forma interessante. Ó. Eu tenho um programa aqui, né? Que diabo é isso aqui? Move LW, Move WF, Call BSF. Sabe o que é isso aqui, gente? São instruções do microcontrolador, né? Por exemplo, essa palavra move aqui, lembra o que é vocês? Mover. Mover, não é isso? Você vai pegar uma literal de L e vai mover para o registrador W, que eu falei agora há pouco, né? A gente vai ver isso aí com calma, tá certo? Deixa eu voltar aqui, ó. Olha o nosso registrador W aqui, ó. Ele fica na saída da Lua. Tá vendo? Então, toda operação aritmética e lógica tem que ter a participação desse W aqui. Ó. Ele tem um dos dados, entra na Lua e o resultado vai para ele ou vai para o registrador. Né? Então, está aqui nosso registrador W. W de work, porque ele trabalha muito realmente. Viu? Então, ó, nesse código aqui, ó, mover uma constante para W, eu vou ver a constante 55. Mover de W para o porte B, move de W para o porte B, chama uma função call e seta um bit aqui, ó. Setar o bit 3 do porte A. Isso é o nosso código, né? Então, o que acontece? Na execução desse código, no primeiro ciclo de máquina, ele busca a instrução 1. Tudo bem. No segundo ciclo de máquina, ele vai executar a 1 e vai buscar a segunda instrução. Ele está fazendo 2 coisas ao mesmo tempo, executando e buscando. Executando a anterior, 1, e buscando a nova, 2. No terceiro ciclo de máquina, o que ele faz? Executa a anterior, que é a 2, e busca a 3, a nova. No quarto ciclo de máquina, executa a 3 e busca a 4. Então, todo ciclo de máquina, gente, ele está fazendo isso. Buscando e executando. Buscando e executando. Buscando e executando. A única quebra que tem nisso é quando há um desvio, um call ou uma chamada de função. Isso a gente vai ver mais na frente. Tá certo? Muito bem, pessoal. Para a gente compreender agora, né, a Lu, eu falei para vocês, ela é
o bloco que faz a computação, faz todas as operações lógicas e aritméticas, né? E ela tem que pegar dois dados, um que entra aqui ó, no barramento amarelo e outro que entra aqui no barramento verdinho, ok? De onde vem a informação que pega esse barramento? Vem desse arquivo de registradores aqui, ó. Principalmente dessa RAM aqui, ó. RAM de propósito geral. Alguma informação sai daqui e vem para cá. Por exemplo, eu quero somar o que está na RAM com o que está no registrador W. Então, um dos dados sai da RAM, vem para a LU, o W fornece um dado, é somado na LU e o resultado vai para onde? Saiu aqui, ó. Você escolhe se vai para W ou se vai ser guardado na RAM. Está entendendo? Ou seja, a operação ela serve para qualquer registrador. Pode ser o W, pode ser qualquer um daqui. Né? E isso é o chamado conceito de arquivo de registradores. Ou seja, a ALU ela faz o processamento pegando dados da RAM e também do registrador W. Tá certo? Muito bem, pessoal. Nós vamos fazer o seguinte, veja. Aqui a gente já vai começar a fazer análise, tá certo? Da organização de memória do PIC. Tá? Vamos fazer o seguinte, vamos deixar essa etapa para terça-feira. Ok? Deixa eu ocultar aqui, peraí. Estou conseguindo mostrar. Um minutinho, tá? Pronto. Pessoal, respondo com sinceridade. É pouca informação ou muita informação? É bastante informação. É muita coisa, gente. Eu sei, eu entendo. Verdade, né? Olha, o começo do estudo de microprocessador e microcontrolador, quando a gente começa a estudar as arquiteturas, as características, é muita coisa para ver, realmente, né? Gente, olha, de verdade, o que é que eu recomendo para vocês? Vão dar uma estudada nas 3 transparências que a gente já tem. Aula 0 não precisa não, tudo bem. Mas dê uma olhada em aula 1, ok? E nessa aula 2, que é a arquitetura, né? Eu vou parar por aqui, porque senão vai ser muita informação. Mas na próxima terça-feira, vocês têm que estar com isso mais mentalizado. Tá bom? Então, vamos lá. O que é que vocês vão ver? Aula 0, desculpa, não, aula 0 não. Aula 1, aula 2, até onde a gente viu agora. E mais do que, pessoal, o datasheet do circuito integrado, né? O datasheet. A lista que o senhor passou eu achei bastante extensa, mas eu acho que ela é bem elucidativa, quando você vai, né, respondendo, aí vai chegando. Exatamente. Muita coisa ali você acha aí na internet ou nos livros, em livro de processador, em livro de microcontrolador, em livro de arquitetura e organização de computadores, né? Mas ela vai elucidar e ajuda você a entender o que a gente está vendo agora nessa arquitetura do PIC. Tá certo? Então, assim, professor, diga lá, Marcelinho. Essas aulas estão lá no Drive que o senhor compartilhou, não é isso? Isso, estão lá, com certeza. Certo. Viu? Eu já pedi a solicitação para o senhor. Pronto, se tiver dificuldade, mande mensagem, mande lá pelo mural, eu vou estar de olho o tempo todo, tá certo? Ok? Uma dúvida também, professor. A lista pode ser entregue no formato de doc? Pode, aí você coloca lá você dá o upload lá, viu? Tranquilo. Tá certo? No final, tudo isso aí vai ficar guardado lá no nosso Drive, tá bom? Então, de novo, gente, é muita informação, né? Aí, assim, para não sobrecarregar muito hoje, já demos essa andada, mas dê uma olhada, né? Na aula 1, na aula 2 de hoje e no datasheet, tá certo? Aí, na próxima terça-feira, a gente vai continuar de onde a gente parou agora, né? Nós paramos Beleza, aí... professor. Olha, eu não sei se o pessoal está com essa dificuldade e a gente solicitou o acesso. Depois você dá uma olhadinha nos acessos do Drive, por favor. Dou, sim, com certeza. Vou dar uma olhadinha assim, viu? Então, pronto, gente. Tudo tranquilo. Mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Tá chamada, professor. Você vai tirar um print ou vai fazer normal? Vou fazer o seguinte. Aqui, ó. As pessoas que estão aqui. Eu faço o seguinte, ó. Print screen da tela.
Ok? Depois eu venho aqui no meu... Eu venho aqui no meu Paint, né? E dou um print aqui e salvo isso aqui. Hoje é a aula do dia 11, né? Isso aí. Ô, professor, mas quando o senhor printa, ele pega todas as pessoas ou... Pega, tudinho. Pega tudinho. Pegando aqui tudinho. Nós temos, ó, presente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tem 14? Isso, professor. 14 Tem para mim. 14. Correto. Exatamente. Então, pronto, gente. Deixa eu salvar aqui, né, como a aula de microprocessador. Microprocessadores. Hoje é dia 11 do 09, né? Hoje é o famoso 11 de setembro, né? Onde é que você estava em 11 de setembro de 92? 92, não, de 2002. 2002 ou 2001? 2001. Onde é que No você estava colégio. em 11 de setembro de 2001? A gente teve Globinho. Tá, em casa. Eu estava, sabe aonde, minha gente? Eu estava em Pirinópolis. Sabe onde é Pirinópolis? É uma cidadezinha lá em Goiás, que é pertinho de Brasília, né? Eu estava no congresso da SBCCI, eu estava fazendo meu doutorado. Aí tinha um trabalho para apresentar, né? E eu acordei, assim, meio tarde, né? E estava uma confusão, os alunos correndo tudo para o computador, né? Aí eu perguntei, o que foi que houve? Né? Aí um disse assim, não, teve um acidente aéreo lá em Nova York. Eu disse, eita, foi chato. Aí depois disseram, ó, não foi um prédio, não, foi um prédio grande. Eu disse, rapaz, coisa chata. Aí daqui a pouco o outro disse, não foi um avião pequeno, não, foi um Boeing. Eu disse, meu Deus do céu. E bateu onde? Não foi prédio pequeno, não, foi no World Trade Center. Eu disse, meu Deus, é o fim do mundo. Né? Aí o Congresso parou para todo mundo ficar vendo as notícias do 11 de setembro. Foi uma coisa assim, uma mistura assim assim, de preocupação e aperreio, e ninguém trabalhou direito naquele dia. Foi uma coisa horrível, realmente. Né? Quem viveu sempre vai lembrar desse dia. Mas, enfim, que isso não aconteça mais. Eu já visitei o World Trade Center lá em Nova York. Né? Hoje é um museu impressionante. É um museu impressionante. Né? Você entra no subsolo e tem de tudo. Tem pedaço de avião, tem pedaço de coisa, tem impressionante. Né? Ok, pessoal? Beleza, professor. Show. Tranquilo? Beleza. Então, ó, vamos em frente e terça-feira a gente continua, tá bom? Ok? Valeu, Beleza? galera. Boa semana. Tchau, tchau. Até, gente. Valeu, professor. Boa noite Todo aí. mundo. Boa noite aí. Boa noite. Tô. Boa noite a todos. Até a próxima. Boa noite. Que bicho feio da porra. Tá gravando isso? Meu Deus, mas era só pra deixar gravado que tá um bicho feio. É, não, tá certo. Bicho feio. Vai ver o jogo, não? Que jogo? No jogo do Náutico, não é hoje, não? Amanhã, pô. 9 horas, vai. Mais 7. Ai, me falou aí.